Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Estamos novamente convosco com o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Eu tenho recebido manifestações de alegria, de satisfação de tantas pessoas por assistirem, por acompanharem este programa, que é o programa do povo de Deus. Obrigado pela audiência de vocês. Tornou-se um hábito todas as noites estarmos juntos com a mensagem da palavra, com as lindas histórias de fé, com os pedidos emocionantes que chegam e também com o momento da oração. Maravilha! Eu quero compartilhar com vocês o que está no Salmo 103, do verso 1 ao verso 5. Nesse texto, nós detectamos aqui 6 bênçãos de Deus, 6 promessas de Deus, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Vejam o que diz essa palavra poderosa do Senhor nosso Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Aqui está a primeira bênção, a bênção do perdão, pois o pecado constitui-se num bloqueio, num cimento armado entre a criatura e o Criador. A primeira bênção prometida aqui é a do perdão. Quando há confissão e abandono da prática pecaminosa, o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica, nos redime. Segunda bênção, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Pelas chagas de Cristo no Calvário, nós fomos sarados. Olha o tempo verbial. Fomos, está no passado. Cristo tomou e carregou lá no Calvário nossas dores e nossas enfermidades. É Ele quem sara as nossas enfermidades. Terceira bênção, quem redime a tua vida da cova. Quantas pessoas têm corrido riscos, quantos livramentos maravilhosos Deus tem dado a tantos, quantos já estavam simbolicamente com a sua cova, com a sua sepultura aberta, porque tinha uma doença incurável, porque o maligno projetava, planejava tirar-lhe a vida, mas o Senhor redimiu a tua vida da cova. Isso fala da longevidade. A vida humana é frágil e quem a concede e quem a conserva é o doador da vida. Quarta bênção, é Ele que te coroa de graça. O que é a graça de Deus? É o favor que não merecemos. É Deus olhando e fazendo tudo por nós, por amor a nós. A graça de Deus. Salvos não por obras, mas pela graça, mediante a fé. É uma dádiva, é um dom, é um presente, a salvação, a libertação, a cura divina, todas as manifestações de Deus, não é porque merecemos,
é porque Ele é gracioso. A quinta bênção que encontramos aqui, Ele te coroa de misericórdia. Graça e misericórdia. A diferença é muito importante. Graça é o favor que não merecemos. Misericórdia é Deus não nos tratar como nós merecemos. Peça sempre misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a sexta bênção, nesse texto, diz que seremos renovados como a águia. A águia, historicamente, vive cerca de 80 anos. Aos 40, ela está feia, a plumagem desgastada, as garras enferrujadas, o bico com uma grande crostra. Mas aos 40, ela entra no processo de renovação para viver mais 40. Que Deus renove a tua força. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia, caminharão e não cansarão, correrão e não fadigarão. Eu abro o programa de hoje com esta reflexão no Salmo 103, do verso 1 ao 5. 6 bênçãos prometidas para você. Tome posse e creia de todo o coração. Bem, meus irmãos, nós vamos trazer na sequência do programa o quadro Histórias de Fé. Vem aí a primeira do programa. Acompanhe com muita atenção. Sempre é muito emocionante ver como as pessoas sofriam, padeciam, trilhavam por caminhos enganosos, embaraçosos, mas um dia vieram à casa da bênção, tiveram um encontro com o Senhor Jesus e suas vidas mudaram. Acompanhe esta linda história de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Eufrásio, eu moro em São Vicente, no Jardim Rio Branco. Daí comecei a trabalhar aos 10 anos. Aí aos 15 anos eu comecei adolescente com as amizades. E aos 20 anos, 21 anos eu comecei a me envolver com bebida. Eu comecei a beber. E a bebida ela me levou a perder muito emprego bom que eu tinha. E aí passou aproximadamente uns 2 anos e eu me envolvi com o jogo. Eu me envolvi com o jogo de sinuca. Então eu tinha o vício de jogador de sinuca. E as pessoas me pegavam, final de semana, sexta-feira, e me levavam para outra cidade para me jogar para eles apostado. E nisso eu ficava sexta, sábado e eu vinha no domingo à noite. Eu ia para São Paulo, ia para o Guarujá, ia para São Bernardo. Mas isso me levou a afastar da minha família. Então minha esposa trabalhando, direto, e a minha filha mais velha, ela foi morar com a minha mãe. E foi passando o tempo, minha esposa engravidou mais 2 vezes. Quando eu tinha 3 filhos, eu me aprofundei mais ainda nesse jogo. Trabalhando, mas final de semana eu não parava em casa. Sexta, sábado e domingo eu nunca estava em casa. Eu estava sempre em outro lugar, jogando, que as pessoas me levavam. Entre aspas, digamos que eu ganhava muito dinheiro, mas era um dinheiro mal adquirido. E eu bebia muito, então eu não tinha muito contato com a minha família. Chegou um tempo, o irmão mais novo meu falou para minha esposa, larga ele, que ele só quer saber de bebida e jogo, ele trabalha, mas não dá atenção à família. E nisso chegou um tempo que meu casamento já estava sendo desfeito. Foi quando minha esposa ela conheceu Jesus. E ela perseverou nisso durante uns anos. E foi quando ela também, na igreja Casa da Bênção, na Zona Noroeste aqui em Santos, ela com o pastor João é o nosso pai na fé, e ele nunca desistiu da minha família, e ele nunca desistiu de mim, como Deus nunca desistiu. E ele sempre me chamando para ir nos cultos, ia na minha casa, só que quando ele chegava na minha casa para fazer uma célula, eu subia para o meu quarto, eu não ouvia ele, não queria saber de Deus,
né? E tinha célula na minha casa, só que toda semana ele chegava e eu subia. Aí 3 vezes ele me chamou para o encontro, e as 3 vezes foi pago o encontro. Uma ele pagou e 2 eu paguei. E eu não fui nesse encontro do amor de Deus. Aí os anos foram se passando, né, e eu cada vez mais sendo destruído pelo jogo e pela bebida. Chegou um tempo que eu perdi o emprego, fiquei desempregado, mas eu me mantinha com o jogo, porque a minha renda vinha do jogo. Então eu saía sexta, sábado e domingo, eu chegava com dinheiro em casa, fazia compra, fazia feira. Isso era, digamos assim, que era toda semana eu tinha esse dinheiro, que as pessoas me levavam para esses lugares para jogar. Mas aí a minha vida foi deteriorando, foi piorando. Aí foi quando eu mudei para o Rio Branco, daqui de Santos, fui para São Vicente. E eu todos os dias, mesmo morando lá, eu pegava a condução e vinha para cá, para Santos, para beber e jogar. Aí quando eu cheguei aos 41 anos de idade, minha esposa trabalhando, né, aquele sacrifício, meus filhos. Minha filha morava com a minha mãe, que ela não queria morar comigo, minha filha mais velha. Aí aos 41 anos de idade, teve uma noite que eu vim para cá e voltei para casa de madrugada, em São Vicente, onde eu moro. E naquela noite eu entrei no meu quarto, numa casa que eu tinha atrás, e eu falei com Deus. Eu estava bêbado. E eu falei: Jesus, se o Senhor é Deus, né, o Senhor me ajuda. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero ser um homem comum, quero largar tudo, né, e quero minha família de volta. E naquela noite eu ouvi a voz de Deus. Naquela noite eu ouvi a voz de Deus naquele quarto. E eu saí dali depois, fui para a sala, tomei um banho, né, e fui para o quarto e dormi. Eu estava bêbado, alcoolizado. E de manhã eu falei para minha esposa: olha, procura o pastor, eu quero ir para o encontro. E aí minha esposa falou: você quer ir para o encontro? Eu falei: quero. E eu falei para ela: Deus falou comigo. Ela não acreditou muito, mas eu tenho certeza que Jesus falou comigo naquela noite. E aí ela chamou o pastor foi na minha casa, ele saía de bicicleta para ir lá, e ele chegou lá e ele falou: você quer ir para o encontro? Eu falei: quero, pastor. Aí ele me levou para o encontro. O encontro naquela época era 3 dias, em Peruíbe, tinha um sítio. Eu fiquei 3 dias. Quando eu voltei, Jesus me libertou naquele encontro, me libertou da bebida. Eu voltei, não tinha mais vontade de beber, mas ainda tinha o cigarro. E aí teve uma dificuldade para ir largando. Aí o pastor, na época, eu estava desempregado, ele me arrumou um emprego, né? E eu fui trabalhar fazendo um bico com uma pessoa. Passou-se um tempo, aí o pastor me colocou nessa empresa. E nessa empresa, 1 mês depois que eu entrei, Jesus já tinha me libertado de tudo, do cigarro, da bebida, tudo. Depois de 1 mês que eu entrei, eu fui chamado para ser encarregado de uma equipe, né? E dali, depois que eu fui encarregado, Jesus operando na minha vida, aí eu fui convidado para entrar nessa empresa definitiva. E eu peguei ali Deus foi me direcionando, eu mudei de cargo, de profissão, e ali eu me aposentei. Hoje estou com 60 anos, né? Deus, ele restaurou a minha vida, ele me libertou do jogo, do vício, né? Aquelas pessoas que diziam que era meu amigo, entre aspas, hoje eu não tenho contato com eles, porque eles vivem num mundo que não me pertence mais. A minha família é aqueles que estão servindo a Deus. E Jesus, ele, além de me libertar, ele me trouxe aquilo que Satanás queria me tirar, a minha família. Ele trouxe a minha família, meus filhos, tudo para perto de mim. Hoje eu tenho 13 netos, né? 13 netos, tudo próximo a mim. E graças a Deus, ele também, uma coisa que eu não tinha, eu tinha minha vida destruída financeiramente, Jesus, ele me prosperou, me abençoou. Hoje eu sou abençoado com a minha família, né, financeiramente. E o que Deus fez na minha vida, o que Jesus fez na minha vida, só Ele. Porque eu cheguei no fundo do poço, mas quando eu clamei a Ele,
ele me ouviu. E eu sou grato a Deus por isso, Jesus, né? E sou grato ao meu pastor, ele nunca desistiu de mim. E então, que maravilha, não é? Graças a Deus pelas bênçãos derramadas sobre a vida desta pessoa. Vamos trazer o Bispo Palarone, que tem um comentário a fazer sobre este lindo testemunho. Bispo Palarone, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite, você de Cristo, a verdade que liberta. Hoje meu abraço todo especial vai para o pessoal aí da Bahia, pessoal de Salvador, interior do estado da Bahia. Um grande abraço para todos vocês. Todas as noites são dezenas e dezenas de ligações, de pedidos de orações que nós recebemos aí de Salvador e também do interior do estado da Bahia. Um grande abraço a todos os baianos. Mas, bem, nós trazemos uma pequena história nesta noite. Em poucos minutos, Jean vai contar para nós uma fase muito difícil da sua vida. Normalmente, quando nós lidamos com doenças, quando nós lidamos com enfermidades, isto já causa, logo no começo, nos primeiros sintomas, isto já gera em nosso coração uma preocupação. Apesar de existir aquelas pessoas que nem se dão conta da doença, da enfermidade, das dores que sentem. E quando abrem os olhos, já está quase na fase terminal. Porém, a maioria dos seres humanos se preocupam e então começa uma busca. Começa a busca pela cura, começa a busca pelo diagnóstico, inicia-se tratamentos e todos nós, quando iniciamos um tratamento médico, nós iniciamos com esperança, porque nós acreditamos principalmente no que diz a bula daquele remédio. Nós acreditamos que o que está escrito ali, o nosso corpo receberá os efeitos desse remédio e então estaremos sarados, estaremos curados. Acreditamos na palavra do médico que está ministrando esse tratamento até nós. Porém, alguns casos, o que diz a bula, aquele remédio, ele não cumpre em nosso corpo. A expectativa da palavra positiva daquele médico não se torna realidade para a vida da pessoa. E aí então começa uma sequência de buscas, não é? Trocas de médicos, trocas de remédios, enfim, agora a pessoa perde o sossego e vê a sua vida até no estado de morte. Infelizmente, as doenças, as enfermidades têm levado muita gente fora do tempo. Por outro lado, também, elas têm feito com que as pessoas não desenvolvam o seu potencial na vida e têm frustrado os sonhos de muita gente. Nós vamos trazer agora a história do Jean. Uma história muito interessante. Jean sofreu um bom tempo com uma doença renal. Ele vai contar para nós como que foi tudo isso e talvez em algum momento a história dele seja parecida com aquilo que você está vivendo no dia de hoje. Vamos lá, vamos com Jean. Jean, o que foi que Jesus fez na sua vida? Nós descobrimos que eu tinha um problema nos meus 2 rins. Numa viagem de família, uma viagem inclusive que a gente sempre sonhou em fazer. E durante a viagem eu comecei a urinar sangue. E na ocasião nós não tínhamos convênio médico, eu estava desempregado já há alguns meses. E não tinha qualquer suporte, né, mais adequado para conseguir lidar e tratar com um especialista. E o SUS fazia um diagnóstico, mas a gente sempre ficava desconfiado do diagnóstico, do resultado dos exames,
Porém, um dia foi lançada uma campanha aqui na igreja, na sede, a campanha Os 300 Valentes de Gideão, num propósito de levantar fundos para a construção da nossa catedral. E foi ministrada uma palavra naquele dia de fé. E aquela palavra queimou muito no meu coração acerca de fazer um voto com Deus. E eu não tive a mínima dúvida quando a palavra foi lançada e o coração ardeu. Prontamente eu peguei o envelope para participar do projeto, fazer o meu voto. Isso era um sábado de ceia. E eu me recordo que eu tinha apenas R$350 na conta na ocasião. E naquele dia o Espírito Santo falou: vai, dá tudo que você tem, coloca no envelope. Eu já não tinha mais parcelas do fundo de garantia para receber. Então, na verdade, comeremos e morreremos. E aí eu entreguei todo aquele valor, fiquei absolutamente no zero. Mas na segunda-feira eu recebi uma ligação de uma empresa me chamando para uma entrevista. E a diretora da empresa gostou muito do meu perfil, ligou para o RH na minha frente, falou: ainda tem candidatos? A moça falou: sim, tem mais 4. Aí ela falou: então cancela todos os outros 4, porque eu gostei dele, ele está aprovado para iniciar aqui o trabalho. E um dos benefícios que essa empresa dava era o convênio médico. Então, 15 dias depois, eu já marquei uma consulta com o urologista, porque eu continuava tendo sangramento. E quando eu fui ao urologista, eu lembro que era um dia de sábado, minha esposa trabalhando, a clínica era próximo do trabalho dela, mas eu fui sozinho. E quando eu contei a história para o doutor, ele se assustou, ele ficou com muito medo, e imediatamente me encaminhou para o hospital, para fazer todo o procedimento, processo, e já me encaminhar para o centro cirúrgico. Foi suspeita de câncer e de uma série de outras situações. E quando nós fizemos toda a bateria de exames e já preparar para a cirurgia logo na sequência, pela gravidade da situação, fui diagnosticado com problema nos 2 rins. Os 2 rins apresentam problemas de formação, eles não têm a ruptura correta, e em um dos rins eu tenho um problema chamado estenose de Júpiter, que na verdade é o estreitamento do canal que libera a urina do rim para a bexiga. E por causa da retenção de urina no rim, o meu rim dilatou, de tal modo que a qualquer momento ele poderia estourar, isso gerar um problema muito grave. E porém, tendo problema no outro rim, a qualquer momento os 2 rins poderiam parar de funcionar, ir a óbito ou viver de um outro tipo de tratamento mais complicado, de hemodiálise. Mas naquele dia, através do projeto, através da campanha, de um ato de fé, Deus deu o livramento, abriu a porta na hora certa, no momento correto. Passei por 4 cirurgias, porque Deus proveu o convênio médico no momento exato. E hoje eu estou aqui com meus rins curados. Amém, abençoado. Sarado. Glória a Deus. Amém. Muito bem, gente. É isso aí. Jean sofreu, e sofreu muito. Quem já teve cálculo renal, sabe o que significa? Gente, eu já tive isso. Uma dor provocada por um cálculo renal. Parece que você está dando à luz a 10 filhos. Imagina quando os rins da pessoa estão cheios de pedras renais. Ou qualquer outro tipo de enfermidade nos rins. É simplesmente dramático. É muito sofrimento. Mas graças a Deus que o Jean permitiu que a fé florescesse no seu coração. O Jean permitiu que a fé o levasse a uma experiência com o sobrenatural. Nós temos todas as noites apelado ao seu coração, apelado a você, para que a fé possa te levar, num desses domingos, a uma experiência sobrenatural com a gente, aqui no templo da Igreja Casa da Bênção, no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1081, aos domingos às 9 horas da manhã, e neste domingo não vai ser diferente, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a manhã do sobrenatural. Talvez você está aí com caixas e caixas de remédios nas prateleiras da sua casa, nas despensas da sua casa, uma micro farmácia dentro de casa.
Eu quero que você permita que a fé floresça no seu coração e neste domingo esteja com a gente. Você vai ser marcado por um milagre. Vamos orar juntos, vamos colocar as mãos sobre vocês e você vai ter uma experiência com o poder de Deus ainda não obtida até o dia de hoje. Celso Garcia, 1081, Templo da Igreja Casa da Bênção. Neste domingo, 9 horas da manhã, manhã do sobrenatural. Voltamos agora ao estúdio número 1 de Vitória. Grande abraço, apóstolo. Vocês acompanharam em alguns programas da semana passada imagens coletadas por ocasião da Semana Apostólica que fizemos aqui no estado de São Paulo. Acompanhe um pouco mais daquilo que ocorreu, que aconteceu nas nossas visitas a várias cidades da grande São Paulo. Olha a unção da cura entrando na tua cabeça. Sinusite, enxaqueca, doença no cérebro, doença psiquiátrica. Olha a unção de Jeová Rafá, curando agora doença nas vistas, glaucoma, miopia, catarata, cegueira. Jesus, poder está tocando as tuas vistas. Doença na garganta, nas amígdalas, doença nos pulmões, todo o problema no aparelho respiratório, asma, bronquite, tuberculose. Olha o poder de Deus queimando agora. Levante a mão para receber, levante. A bênção da cura, a bênção da saúde, a bênção da cura divina. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morto dentro do meu coração. Não há ninguém como Jesus. 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 Ei, Rose, o que foi que Jesus fez na sua vida? Muita coisa, mas o principal é me devolver a vida. Eu nasci com problema de coração e eu não sabia que tinha congênito, um furo no coração entre as artérias. Foi descobrir com qual idade? 42 anos. Quando eu vim para casa da bênção, Deus falava assim que estava me curando, que estava cuidando de mim. A sua história de fé, o que Jesus fez com você? Para cada Cracolândia existe uma Cristolândia. Eu sou filho da casa, em junho agora fazem 7 anos. 7 anos para a glória de Deus. Em um culto familiar, teve um culto em casa. Naquele dia eu estava totalmente alcoolizado, totalmente tomado pela cocaína. 10 anos no tráfico, 10 anos no vício das drogas, mas aprovo ao Senhor Jesus, em 2015, em junho de 2015, levar um homem de Deus, aonde não teve receio de abraçar. Quando chegou, estava doendo as pernas. Então bate os pés e procura as dores das pernas. Dificuldade de movimentar, dificuldade de se curvar, se curva então agora. Olha aí, gente, hoje essa coluna, curada por Jesus de Nazaré. Olha, meu querido, Jesus fez aí. Caroço onde? Quanto tempo você tinha esse caroço? Agora você vai fazer o seguinte, procura o caroço. Aperta. Procura. Quanto tempo você tinha esse caroço? 5 anos e o caroço desapareceu aqui agora, gente. Palmas para Jesus de Nazaré. Como é seu nome? Desculpa, irmão. Reginaldo, para nunca mais esquecer. Reginaldo. Ele gravou um testemunho, eu nem lembrava. Quando eu vim em Mauá, há quase 40 anos, tinha um câncer.
E naquele dia eu peguei um copo d'água. De vez em quando vem umas inspirações assim. As mulheres que fazem chapinha não gostam que eu faço isso. Se Deus mandar eu jogar aqui hoje, eu vou jogar. E eu peguei um copo d'água e joguei em cima do povo. Chá! E caiu água na barriga dele. Com câncer. Filho do pastor Joel, que vocês conhecem. E ele gravou em detalhe. Quando a água caiu, ele sentiu reações. Foi lá no banheiro. Estava enfaixado. Quando tirou a faixa, o tumor cancerígeno caiu no chão. Foi eu não. Foi o poder de Jesus. Aplauda o rei. Que bênção. Saudade desse tempo extraordinário. Lembrando o pessoal de São Paulo que nós estaremos com vocês aí no final do mês de junho. Final do mês de junho, na grande Santa Ceia Ministerial. Na verdade, no último sábado de junho, tá? Deveria ter acontecido no dia 16, mas em conversa com o Bispo Palarone, nós acertamos uma nova data para a Santa Ceia Ministerial, que se dará no último sábado de junho, tá bom? Glória a Deus. Mais uma linda história de fé, Rony. Vamos acompanhar mais este belo testemunho. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Ronaldo França, sou ali da cidade do Guarujá. Há 18 anos eu sirvo o Senhor Jesus Cristo e algum tempo da minha vida foi muito difícil até eu conhecer Jesus, até eu chegar a levantar minha mão e aceitá-lo Ele como meu único Salvador. Aos 7 anos de idade, eu faço parte de 6 irmãos, onde a gente viemos de São José dos Campos, morar aqui no Guarujá, na cidade do Guarujá. E a gente moramos, eu e mais 6 irmãos, embaixo de uma ponte, embaixo de um viaduto, junto com a minha mãe. Minha mãe era mãe separada e foi colocada para fora de casa pelo meu pai, que vivia no tráfico de droga. E pela minha mãe não escolher viver com ele nessa situação, minha mãe resolveu separar e criar 6 filhos. Não tínhamos onde morar, chegamos na cidade do Guarujá, fomos morar embaixo de um viaduto, onde que pra gente dormir ali era caminhão, carro passando por cima do viaduto. E chegou um tempo onde mandaram ali, a prefeitura da cidade mandou evacuar aquela ponte, tirar todos dali, e a gente fomos morar em um bairro chamado Sítio Conceiçãozinha, que é localizado ali perto do porto. E no Sítio Conceiçãozinha foi onde que a gente viveu ali um momento mais terrível da nossa vida. Foi onde que a gente perdemos o nosso pai. Aos 7 anos de idade, meu tio, irmão da minha mãe, ele tirou a vida do meu pai na minha frente. Foi um momento difícil para mim, porque eu era uma criança, tinha apenas 7 anos de idade. E naquele momento, eu vi meu tio vindo em direção ao meu pai, estava junto com meu pai do meu lado, pegado na minha mão, e meu tio ele descarrega uma arma de fogo em direção à cabeça do meu pai, onde meu pai ele cai aos meus pés. Dos 7 anos de idade até os 14 anos de idade, que foi a época onde que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, vivi os piores dias da minha vida, onde eu e meus irmãos, para poder ser alimentado, teríamos que bater em porta no bairro onde a gente morava, para poder pedir comida, para poder se alimentar. Aos 13 anos de idade, eu encontrei uma alegria falsa. Onde eu encontrei essa alegria falsa? Na cachaça, na bebida. Como assim, Ronaldo? Aos 13 anos de idade, eu era um jovem ali alcoólatra, onde meus tios tinham que me pegar em um bar para poder me levar para casa, porque eu era uma criança que, devido ao acontecido ali com meu pai, era uma criança talvez que poderia ter sido passado por um psicólogo. E não tivemos esse acompanhamento. E fui crescendo uma pessoa frustrada.
né? A nossa mente ali era vingança na nossa mente, onde a gente encontrasse o meu tio, a gente ia fazer da mesma forma que ele fez com o nosso pai. Mas quando eu chego aos 14 anos de idade, alguém um dia falou de Jesus para mim, me apresentou esse amor incondicional. E quando alguém falou de Jesus para mim, falou que Jesus ele era capaz de mudar a minha vida, mudar o quadro de vida que eu estava vivendo ali, onde eram os piores, isso eu não desejo para ninguém, porque nós passamos muita fome aqui no Guarujá. E quando meu pai morreu, a gente passamos mais necessidade ainda, ficamos sem chão para pisar. E a gente tinha que depender de pessoas para poder ser alimentado. Minha mãe, ela não tinha estudo, né? Minha mãe, ela não trabalhava porque o meu pai, ele não deixava a minha mãe trabalhar. Nós éramos crianças que ali, nós não estudávamos porque minha mãe não tinha condição nem para comprar materiais escolar para a gente. Foi uma situação muito triste e dolorosa que a gente passamos. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu único salvador, porque um pastor, um homem de Deus, me encontrou em uma viela, cabisbaixo, desanimado, a ponto de desistir de tudo e achar que não havia mais saída para nada. Esse pastor, ele me encontra e Deus usa aquele pastor. Aquele pastor, ele pede para fazer uma oração em mim, né, neste momento que eu estava muito triste da minha vida, e eu aceito essa oração. E esse pastor, ele me faz um convite, isso eu com 14 anos de idade. E eu fui em um culto na igreja Casa da Bênção, né? Ele me convidou lá. E neste culto de libertação de sexta-feira, foi ministrado a palavra ao meu coração e foi feito o apelo. E nesse culto foi onde que eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador. A gente tem essa expressão de falar que nós aceitamos, mas hoje a gente tem um conhecimento, a gente entende que Ele já nos aceitou primeiro. Mas naquele momento dos 14 anos de idade, pastor, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo, o quadro da minha vida mudou. E hoje em dia eu passo por cima dessa mesma ponte onde eu morava. Que engraçado, né? Eu passo por cima dessa mesma ponte. Só que agora não como aquele menino que sofria, aquele menino que teve todas aquelas decepções, aquele menino que dependia muitas das vezes de bater na porta para poder ser alimentado. Hoje eu passo por cima dessa ponte como um empresário de referência ali na minha cidade do Guarujá, né? Hoje Deus me deu, hoje eu tenho uma casa boa, Deus me deu um carro, Deus me deu uma vida estável através da minha busca, porque eu entendi que nós só íamos viver o sobrenatural a partir do momento que nós dessemos também espaço para Deus ele entrar no nosso coração. Assim como Deus, Jesus, ele me transformou, Jesus, ele transformou a minha vida, ele pode transformar também a sua vida, né? Talvez o quadro que você hoje esteja passando seja mais ou menos igual ao que eu passei, e assim como Jesus, ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua vida também. Talvez tenha pessoa que hoje é órfão, talvez tenha pessoas hoje que tem a mesma história, que perdeu o pai, perdeu a mãe e até hoje não conseguiu superar essa dor. A partir do momento que nós entendemos que Jesus, ele consegue preencher esse vazio que está dentro de nós, nós vamos ter essa mudança de vida mudada, esse quadro de vida sendo mudado. E eu acredito que muitas pessoas que têm vivido isso, ou têm passado pelo mesmo quadro de vida que eu passei, creia em Deus, creia no poder de Deus. Jesus, ele pode transformar a sua vida. Ele transformou a minha, ele também pode transformar a sua, ele é poderoso. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Ele está fechando aquilo que ele recebeu como revelação de Deus. Ele está dizendo, portanto, se você tem estas esperanças que eu descrevi, se você tem convicção que tudo que está aqui no capítulo 15 não são palavras humanas, mas são palavras divinas, se você acredita em toda a palavra de Deus, portanto, diante desta expectativa, portanto, diante dessa esperança viva, portanto, diante desta convicção, é que vocês devem serem, em primeiro lugar,
firmes. Firmes. Vamos definir o que é isso. A palavra firme, literalmente, tem palavra que você busca o significado e ela abre o seu entendimento. Eu gosto de definir as palavras, para que a gente entenda, para que a gente aprenda. O que quer dizer firme? Segundo o nosso dicionário, é algo estável, inabalável, resoluto, permanente, que não cede com facilidade. Aleluia! Firmeza significa estabilidade, solidez, equilíbrio e determinação. Sedes firmes. A firmeza vem da fé, em primeiro lugar. 1 Coríntios 16, 13. A fé está na base. A fé é o fundamento principal. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vigiai, pois, estai firmes na fé. Virou um adágio no meio dos evangélicos. Você está firme na fé, irmão? Você está na rocha ou na areia? Está lá. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Portai como homem, portai como mulher. Homem com H maiúsculo, mulher com M maiúsculo, que tenha convicção, que tenha firmeza, que não se abala com facilidade, que não negocia com o pecado, com o mundo, nem com o diabo, mas que tem estabilidade. Olha outra coisa maravilhosa. Salmo 125, verso 1. Nesse primeiro tópico, firmes. Olha o que diz o Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Não se abala, mas permanece para sempre. Vem a luta que vier, vem o problema que vier, vem a dificuldade que vier, vem a maledicência que vier, vem a infidelidade que vier, venha qualquer problema, qualquer vento, qualquer tribulação, em qualquer área da vida. Eu e você, pastor, pastora, somos modelos. Às vezes não estamos tão bem fisicamente, emocionalmente, porque somos humanos, mas a nossa fé nos dá firmeza. E nós somos como um monte de Sião, que não se abala. Nada nos abalará. Quem conhece aquela canção? Josimar daqui a pouco vai cantar conosco. Nada nos abalará, nem pandemia, nem crise, nada, porque sabemos em quem temos crido. E Ele é poderoso para guardar o nosso depósito de fé até aquele dia. Firmes. Daniel capítulo 1, verso 8. Quando Daniel chega em Babilônia, levado de Judá para Babilônia. Eu amo esse verso, porque eu converti mais ou menos na idade que Daniel foi levado para Babilônia. E eu, como jovem, do grupo jovem da Casa da Bênção de Três Pontas, eu elegi Daniel como meu modelo. Ele e José do Egito. E eu ficava encantado com o caráter, com a decisão, com a firmeza. E Daniel, na sua adolescência, quando chega na Babilônia, olha o que ele diz no verso 8 do capítulo 1. E Daniel, tira Daniel e coloca o teu nome. E Daniel assentou-se no seu coração
A outra tradução diz: Daniel determinou firmemente. Eu gosto da palavra firmemente. Daniel decidiu firmemente no coração a não se contaminar com o manjar do rei. E ele manteve essa firmeza, irmãos. Ele passou por 4 impérios. Imagina um jovem lindo, bonito, escolhido a dedo. Seus amigos Ananias, Misael e Azarias, o mesmo padrão, fizeram também um propósito de firmeza. Não vão me contaminar com manjar, com banquete da Babilônia. Quer dizer, com pecado, com a promiscuidade, com a idolatria, com os deuses pagãos. Eu serei fiel em qualquer circunstância. E quando você chega no capítulo 9, 10 de Daniel, você vai encontrá-lo com quase 90 anos de idade. Quando ele fez o propósito, ele tinha menos que 18. Ele passa por 4 impérios. Oh, irmãos, ele influencia pelo seu testemunho. Ele influencia pela sua vida com Deus. E você conhece toda a história de Daniel. Lançado na cova dos leões pela sua fidelidade à oração. E o Senhor preservou Daniel, firmeza. Por isso que nós precisamos não apenas dirigir a nossa vida na emoção. A emoção é boa, chorar, sentir fogo, sentir calor, cair pelo poder de Deus se acontece, não é? E acontece de vez em quando, não é verdade? Sentir arrepio, tudo isso faz parte da emoção, e a emoção está junto com a manifestação da glória. Não dá para separar uma coisa da outra, não dá. Mas a firmeza da nossa fé não se baseia nas emoções. A firmeza da nossa fé se baseia no conhecimento da palavra e do Deus da palavra. Se você sentiu, Ele está. Se você não sentiu, a palavra garante que Ele está. Você não está um dia salvo e um dia perdido. Não! O teu nome está no livro da vida. Você foi chamado e ungido por Ele para fazer diferença. Por isso Paulo escreve: sedes firmes, aleluia, inabaláveis, naquilo que você crê, naquilo que você recebeu, Jesus e o seu evangelho da graça. Isso é precioso, irmãos. Eu assentei no meu coração há 53 anos a não negociar e nunca deixar Jesus. E nunca tive, para a glória de Deus, não é que eu seja melhor que você, é que eu mantive junto à fonte. E a fonte é a glória de Deus, a presença de Deus, o tempo com Deus diário e o alimento da sua palavra. Homens de Deus que serão usados neste avivamento são guerreiros, guerreiras, aleluia, que não teme absolutamente nada, senão o pecado que pode te afastar do Senhor. Sede firmes. Outro exemplo de firmeza, Ananias, Misael e Azarias, sem comentário, mas coloca o texto, Daniel 3, 15 a 18. Olha a firmeza desses outros 3 jovens. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta corrente
6797-0. Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. É chegado o momento do quadro Meu Pedido no Altar das Orações, e para fazer este quadro, como também a oração do programa de hoje, eu chamo com muita alegria a minha filha primogênita, a pastora Raquel. Boa noite, pastora Raquel, bem-vinda ao programa. Muito boa noite, apóstolo Jair, boa noite, bispo Palarone, boa noite a você, amigo telespectador do abençoado programa Cristo, a Verdade que Liberta. Estamos aqui de coração aberto para orar pela sua vida, interceder pela sua causa e em nome de Jesus, Deus ouvirá e Ele já está escutando o seu clamor. Entrou em contato conosco a Vera, ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pela vida do Marcelo, que está com um tumor intestinal, desenganado pela medicina, mas ela crê que Deus pode curá-lo. Querida Vera, você crer, e porque você crer, você verá a manifestação da glória de Deus. Tenha certeza que o seu pedido de oração está aqui, juntamente com centenas de pedidos que chegam todos os dias. Nós incluímos o seu nome no altar das orações e juntos vamos orar, porque nós cremos pela fé que o milagre já foi liberado sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco pelo telefone da bênção, que é o 011 97529 4642. Ligou para nós, Zeni, mora em Praia Grande, São Paulo, e ela pede oração pela vida da sua sobrinha Marisa. Ela foi diagnosticada com câncer na coluna. Ela mora em Bauru e está completamente desesperada. Zeni, confia no Senhor. Sabemos que na hora da dor, na hora de um sofrimento, é difícil às vezes confiar, mas é exatamente nesta hora que você precisa exercer a sua fé. Saber que Deus está no comando. É Ele que tem o controle da nossa vida. Os nossos dias estão todos escritos na palma das mãos de Deus. Zeni, não se desespere, porque Deus é contigo e o seu pedido de oração está aqui conosco no altar das orações. Também entrou em contato conosco a Divina Aparecida. Ela mora em Goiânia, Goiás, e ela pede oração por libertação. E ela mesma reconhece aqui, olha, eu sou viciada em cigarro e preciso de muita libertação. E ela pede oração também pela vida do filho e da nora, que são casados, mas que estão desviados do caminho do Senhor e agora estão se envolvendo no mundo das drogas. Oh, Divina, que coisa triste. Infelizmente, quem se desvia do caminho do Senhor, o diabo tira proveito, entra na legalidade que foi aberta para ele entrar. Mas olha, tenha certeza que Jesus enxuga as tuas lágrimas. Ele colhe os teus pedidos de oração e Ele está com os ouvidos bem abertos e as mãos estendidas para te abençoar. Interceda, creia, ore, nunca duvide, porque a libertação chegará para toda a sua casa, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco a Laise Nogueira, mora no Cruzeiro do Sul, Paraná. E ela pede oração por transformação da sua vida financeira. E ela diz assim: as portas estão trancadas e eu não vejo saída. Estou desesperada com isso e eu peço que Deus faça um milagre em minha vida. Querida Laise, tenha certeza que Deus ouve o seu clamor. Os ouvidos do nosso Deus nunca serão tapados, as mãos nunca encolhidas. Ele estende as mãos, Ele te toca. Ele é Jeová Jiré. Ele abre portas onde ninguém pode abrir, mas confia nele. Cumpre a palavra, obedeça a voz do Espírito de Deus. Trabalhe e confia, porque tenha certeza que Deus vai providenciar o milagre financeiro na sua vida, em nome de Jesus.
Também entrou em contato conosco a Elaine, mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pelo Antônio, que tem 84 anos e está com muitas dores devido a uma cirrose. O seu fígado e rim não funcionam mais. Ele não dorme de tanta dor que sente. Elaine, eu tento imaginar essa dor tão constante, e isso é desesperador, e para um senhor de 84 anos de idade. Mas olha, ore, confie. Estamos aqui com o seu nome e o seu pedido de oração no altar das orações. E no momento que formos orar, chama a sua família. E quem sabe estiver perto deste senhor que você clama, o Antônio de 84 anos, impõe as mãos, ore com fé, como se fossem as nossas mãos tocando ali. Porque é Jesus quem toca, é Jesus quem faz. E eu creio no sobrenatural que tanto o fígado quanto o rim do seu Antônio será restaurado, curado, em nome do Senhor Jesus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai de amor, estamos em Tua maravilhosa presença. Rasgamos o nosso coração para aquele que ouve o nosso clamor, o nosso amado Jesus, o Senhor da nossa vida, que escuta cada pedido de oração e enxuga as nossas lágrimas. Tu és o nosso amado Senhor que cuida de nós, e nós colocamos na palma das Tuas mãos, no Teu santo altar, cada homem, cada mulher, cada jovem, criança, os senhores e senhoras que têm clamado, que têm intercedido, que estão agora de joelhos nesta sala ou no quarto, meu Deus, intercedendo em lágrimas, clamando pelo socorro, pela cura, pela libertação. Tu és o nosso Senhor, Tu és o advogado dos advogados, Tu és o justo juiz, Tu és o Senhor que sara, que cura e que quebra todas as cadeias. Pai, nesta hora, dentro desta casa, onde quer que esteja um homem, uma mulher, uma criança perturbado, se houver alguém laçado nas drogas, na bebida, meu Deus, em tantas coisas terríveis, agora o Teu poder entra e quebra todo o mal. Em nome de Jesus, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, que a Tua presença venha invadir cada cômodo desta casa, onde quer que cada um esteja neste exato momento, que a Tua presença os envolva e que a Tua paz, a alegria, o Teu amor, Senhor, tudo de bom que o Senhor tem para nos oferecer, venha encher os nossos corações, porque as trevas não terão mais vez na vida desta casa, na vida desta família. Nós apresentamos no Teu altar cada pedido de oração, aqueles que podemos ler, aqueles que não conseguimos ler devido ao tempo, mas o Senhor é soberano e conhece a cada um deles. Nós profetizamos saúde, cura, libertação, todo mal saia desta casa, toda perturbação saia, toda enfermidade fora, e que venha a vida de Deus, a cura, a paz, a libertação em todas as áreas. Toma posse e receba em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Após essa oração feita pela pastora Raquel, tome posse da bênção. A graça de Deus veio sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. É tempo de encerrar. Amanhã, se Deus quiser, um novo encontro através desta mesma emissora. Um abraço, uma noite abençoada e até amanhã, se Deus quiser.
Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.